Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar hoje a respeito do Lula, que é tão insensado como os maiores políticos do Brasil. Eu fico impressionado como é que as pessoas, como é que nós brasileiros são tão irresponsáveis, são tão incompetentes para afirmar coisas desse tipo. E eu vou acabar de provar que, sobre os erros políticos. Então essa aqui, senão você vai ficar muito gordo dessa. Os erros políticos do Lula. Ainda bem que eu tenho o selfie vídeo. Isso aqui é um selfie vídeo. Só o selfie vídeo pode fazer isso. Muito bem, pessoal. Vamos continuar nossa prosa a respeito do político Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou analisar primeiro os erros, os grandes erros cometidos por ele, que foram acachapantes. Primeiro, a não aceitação da coligação com o PMDB. E nós vamos ver que isso teve como consequência a origem do mensalão. O Lula, quando foi eleito a primeira vez, por sugestão do José Disseu, que tinha feito um arco-íris de apoio ao Lula, queria coligar-se com o PMDB. E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi o principal não aceitar. Não aceitar porque ele não queria dar pedaços do poder a outros partidos, a outros líderes. Ele pensava que o PT tinha condições de governar o país sem precisar de ninguém, ou seja, de nenhum outro partido. Então, preferiu partir para o jogo sujo, comprar o apoio de partidos pequenos, um jogo baixo, sujo, mas que era mais barato do que entregar parcelas do território do poder dele, do PT, para o PMDB, por exemplo. Tá certo? E aí, meus amigos, o Lula começou a fazer as negociações com esses partidos pequenos e gostou muito disso. E como a coisa não funcionou, ele voltou a fazer uma coligação com o PMDB, com o PP, etc. E isso lhe foi muito caro, porque o preço cobrado foi muito maior do que o preço inicial que estava sendo cobrado. Então ele teve que negociar com o PMDB e PP, entregar ministérios de porteira fechada, essa coisa toda que existe no baixo clero, e que o senhor Lula se adaptou perfeitamente, porque ele já era um baixo clero. Bom, o segundo erro grandioso, estúpido, que ele aí liquida a economia, liquida a Petrobras, e também politicamente isso é um grande erro. Foi um grande erro. Foi a política populista com a Petrobras. O que ele fez? Comprou gasolina a preço de mercados internacionais, quando o petróleo estava lá em cima, e vendia internamente, revendia internamente a preços baixos. Qual o objetivo disso? O objetivo, tinha dois objetivos bem claros. Primeiro, era obter os votos das pessoas que usam carro, tá certo? Que usam carro para poder se manter no poder. Esse é o objetivo bem claro. Um álibi disso era não permitir que o aumento dos preços da gasolina atingisse a inflação, já que o PT não sabia, o governo petista, o governo dele não sabia como controlar a inflação. Ele preferiu fazer isso, vender gasolina a preço mais baixo, dar um prejuízo brutal à Petrobras. E onde é que está o erro político? O erro político, lógico, a Petrobras é um ícone brasileiro. As pessoas começaram a perceber o rombo que estava acontecendo na Petrobras em função desta política, e ficando cada vez mais claro que o objetivo disso era a manutenção do senhor Lula no poder. Muito bem. Terceiro, a utilização da Petrobras como fonte de recursos para o financiamento da campanha do PT. O petróleo. Olha só, na realidade, se você olhar,
O Lula usou a Petrobras, mas o que ele está tirando é recurso do povo brasileiro, dos contribuintes. Eles utilizam a Petrobras e as empreiteiras, né, para transferir recursos dos contribuintes para quem? Para as câmaras dos petistas e seus aliados, e com isso se manterem no poder. Veja só, quando o PT é responsável pela Petrobras e ele aceita que uma empresa qualquer como a Odebrecht, ou todas elas juntas, a AES, etc. tal, tem contas superfaturados na condição de darem um percentual daquele contrato como doação para as campanhas do PT, isto é uma doação ilegal e tem o objetivo de manutenção do poder. Ou seja, ele não está se preocupando com a Petrobras, não está se preocupando com o contribuinte brasileiro, principalmente com os pobres. Estão tirando recursos dos contribuintes, não é? Que é a Petrobras. E quem é a Petrobras? É do povo brasileiro. Se a Petrobras paga contratos mais caros do que deveria, vai faltar recurso para ela. O que ela fez? Tomou dinheiro emprestado. Por isso que a Petrobras hoje é uma das é a empresa mais endividada do mundo. São 500 bilhões o endividamento da Petrobras. Metade disso foi para financiar a campanha dos partidos da base, particularmente o PT. Então, olha que erro brutal esse cara fez. Não é? Um erro político e um erro econômico também. Porque, do ponto de vista econômico, isso vai acabar acontecendo o que aconteceu. Destruiu a Petrobras. Destruiu a economia brasileira. E, do ponto de vista político, ficou o Lula como um traidor daqueles objetivos do povo que tinha como ícone a Petrobras. Ele mesmo foi para a porta da empresa recentemente fazer campanha dizendo que era contra a Lava Jato, que a Lava Jato estava sendo contra a Petrobras, e agora se percebe claramente que não era nada disso. E ele dizia que tinha orgulho da Petrobras. Como ter orgulho de uma empresa que ele utiliza o seu bel prazer para seu benefício próprio, para se manter no, e não importando o que vai acontecer com ela? Então, meus amigos, isso é um erro brutal e cada vez a imagem dele está indo para o buraco, etc. Não. Erros de política partidária. O senhor Lula, né, um dos maiores erros que eu já vi acontecer nesse país e no mundo, talvez, em termos de político partidário. O Lula escolheu a Dilma Rousseff. Ele bancou a Dilma Rousseff sozinho. O PT não queria e tem, se você percebe, o PT tem uma rusga com a Dilma até hoje por causa disso. E também com os partidos da base aliada que não queria também a Dilma, porque a Dilma é uma pessoa intragável. E ele bancou sozinho, bancou a Dilma. Bancou a Prefeitura de São Paulo, Paulo Haddad, que está na pesquisa pouca aceitação, né? Pouco apoio popular do Paulo Haddad. Meus amigos, e aí começa a grande coisa. O Lula escolhe Padilha para governador de São Paulo, perde fragorosamente. Escolhe Lindenberg Farias, o cara pintado que se tornou cara de pau, para governador do Rio de Janeiro, perdeu fragorosamente. Vai para o Pará prestigiar a campanha do filho do Jarbas Barbalho. Sabe o que é o Jarbas Barbalho? Aquele grande canalha que ele mesmo dizia, o Lula dizia, e que ele beijou a mão e foi para lá fazer a campanha do filho do Jarbas Barbalho. Perdeu fragorosamente e eles deram o Ministério da Pesca, e ele está aí no Ministério da Dilma Rousseff. O Lula queria o Sérgio Gabrielli, que era presidente da Petrobras, e que aconteceu todas essas maracutaias da Petrobras como governador da Bahia. E, por sorte, os petistas da Bahia não aceitaram, colocaram outro candidato ao invés do Sérgio Gabrielli e ganharam as eleições, porque se fosse com o Sérgio Gabrielli, com um dos escândalos que estavam surgindo na Petrobras, ele não teria sido eleito. Portanto, o Lula só comete erros. Eu não estou vendo onde tem esses acertos para ele ser o grande político. Muito bem. E, por último, esse agora, eu fiquei impressionado como
que uma pessoa que se diz um grande político, que se diz um grande mestre de política, aceita isso. Aceitou primeiro, ele aceitou um ministério da Dilma Rousseff, que era um desvio de finalidade, já muito bem comprovado, etc. Ele aceitou aquele ministério e causou essa confusão. Foi um desastre para o partido, para a imagem dele e da própria Dilma, né? E depois disso, ele aceita ser o negociador para cooptar senadores e deputados para votarem contra o impeachment. Isso foi um erro brutal. É por isso que está acontecendo esse desastre total que está acontecendo, e que vai ser um 7-1, esse impeachment da Dilma. Ele não tem a caneta para pagar à vista em dinheiro. Quem tem a caneta é a Dilma. E a Dilma disse que garante o pagamento. Agora me diz uma coisa, uma pessoa que mente como a Dilma, que não cumpre o contrato como a Dilma, mesmo quando ela está no poder, totalmente forte no poder, imagina o que essa mulher pode fazer agora. Imagina que essa mulher está à beira de perder a presidência da República. Alguém vai confiar nisso? A outra moeda de troca ou de pagamento seria prometer cargos, ou seja, um pagamento a prazo. Como comprometer cargos se o senhor Lula mesmo não tem cargo e está lutando desesperadamente para ter um cargo? A Dilma está à véspera de saída. Como é que ele vai garantir que vai ter cargo para aquela pessoa? E outra coisa, o Lula não está negociando com pessoas sérias. O Lula está negociando com bandidos iguais a ele. E você acha que esses bandidos são tão espertos quanto o Lula? Não percebe a malandragem do Lula, querendo ganhar no gogó, dizer que pode dar cargo, que pode fazer pagamentos posteriores? Claro que sim. Olha, esses caras têm experiência na vida. O próprio Lula não aceitaria isso se alguém propusesse para ele da maneira que ele está se propondo. Então, meu amigo, isso foi um erro brutal. E um erro que mostra que ele é incompetente, ele não consegue realizar os objetivos políticos dele. Bom, meus amigos, olha só o que é que eu posso chegar a entender por que o Lula foi considerado um grande político. E eu vou mostrar que os acertos políticos dele, destruíram de vez a sua imagem, que já era bastante atingida. Quais os acertos do Lula? E que fez, ele criou a fama de grande político? É que o Lula é um tremendo mau caráter, é um tremendo cara de pau. Ele é antiético, ele é inescrupuloso. Ele fala uma coisa hoje aqui, fala outra ali, completamente diferente. Ele promete tudo ao mesmo tempo, e ele é capaz de entrar em qualquer jogo, como disse o Roberto Jefferson no programa da Roda Viva, que o Lula era capaz de jogar qualquer tipo de jogo. Ou seja, qualquer jogo sujo ele joga. E isso fez dele um político que, quando ele estava no poder e tal, com essa capacidade imensa, antiética, inescrupulosa, de comprar pessoas, vender, comprar, etc. Claro que as coisas se resolviam politicamente. Mas isto era um ato político correto? Isto era politicamente correto? Claro que não. Isso era uma bandidagem. E hoje está se vendo que isso aí só se viu para atingir a imagem bastante desgastada do senhor Lula. Ele está agora representado como um dos maiores corruptos que já houve na história do país. O maior corrupto que já houve na história do país. Então os acertos deles foram acerto de quê? Qualquer um pode fazer isso, qualquer um com dinheiro, qualquer um com poder pode fazer politicamente o que o Lula fez. Não tem nada de capacidade, não tem nada de sensibilidade. A única coisa que tem é o seguinte: é preciso você ter cara de pau, é preciso você ser ladrão, é preciso você ser antiético, é preciso você ser inescrupuloso para obter vitórias desse tipo. Então é por isso que eu acho que o Lula teve
esta fama de bom político porque ele comprava tudo. Comprava, não era com o dinheiro dele, ele comprava com o dinheiro dos outros. Ele comprava com o dinheiro dos contribuintes, com o dinheiro do governo, dinheiro do Brasil, dinheiro da Petrobras. Era isso que ele fazia. Bom, qual é a conclusão? A conclusão, meus amigos, é que a esquerda, qualquer esquerda, é estúpida e burra, como disse Fernando Henrique. Se você olhar, quais são os grandes ídolos da esquerda? Vamos lá. Fidel Castro destruiu Cuba por 50 anos. O que tem esse homem para que alguém adore Fidel Castro por 50 anos? Porque lutou contra os Estados Unidos? Porque se tornou independente dos Estados Unidos? E o que ele fez de bom? Outra coisa, Che Guevara. O que Che Guevara fez na vida para ter a fama que Che Guevara teve? Eu queria que você me mostrasse um ato, uma ação do Che Guevara, diferente daquela que ele lutou juntamente com Fidel Castro, que logo Fidel Castro descobriu que ele é incapaz e mandou ele andar por aí, fazer guerrilha porque ele não sabia fazer outra coisa. Então esse homem fica como se fosse um ícone da juventude, um ícone da humanidade, etc. Um ícone dos esquerdistas, tá? Estou falando de esquerdistas. Depois tem o Hugo Chávez, uma pessoa mais nojenta, mais intragável, mais burra do que o Hugo Chávez, mais estúpida do que o Hugo Chávez. É um ícone da esquerda. No Brasil, o Lula analfabeto, ignorante, nunca fez nada na vida, um homem que não tinha experiência nenhuma, o primeiro emprego foi um emprego brasileiro, tinha uma fama de que era o único homem que podia consertar o Brasil. E agora vocês têm que compreender isso. Olha o que aconteceu com o Brasil, como é que está o Brasil atualmente, para entender que um homem analfabeto sem experiência não pode ser presidente de uma nação como o Brasil. Não é só isso, não. Eu não sou contra o analfabetismo, não sou contra a falta de experiência, não, sou a favor. Tanto é que eu quero que os analfabetos todos vão para a escola. Tanto é que eu quero que as pessoas que não têm experiência vão para ter experiência. Eu sou a favor disso, mas não sou um idiota para pensar que um analfabeto sem experiência possa ser presidente do Brasil e dê certo. É claro que não vai dar certo, é claro que nunca vai dar certo, não deu e nunca dará certo isso. Tá certo? E por falar nisso, eu estou lembrando aqui que a Marina está vindo aí. E olha que a Marina é a mesma coisa do Lula. A Marina é uma pessoa que aos 16 anos era analfabeta, começou a estudar aos 16 anos. A Marina está muito mais claro, porque o Lula, pelo menos ninguém sabia que ele tinha feito alguma coisa na vida. Não se sabia como era ele trabalhando. Né? A Marina nós sabemos, passou 8 anos como ministra do Meio Ambiente. Não tem uma ação digna de nota. Para montar um partido, é um desastre que ela fez para montar um partido. Então, uma mulher completamente ignorante também, sem muitas experiências, uma experiência como senadora, e a experiência dela no meio ambiente, não significa isso que ela pode dirigir um Brasil, e principalmente com o Brasil com a situação que está atualmente. Tá certo? O Brasil tem que descobrir pessoas capazes que possam dirigir esse país. Eu tô muito preocupado porque a situação está tão deteriorando que daqui a pouco aparece a Marina saindo aí como presidente do Brasil. E se ocorrer, o Brasil não vai aguentar mais isso. Claro que Marina é uma pessoa séria, uma pessoa que é honesta, uma pessoa trabalhadora, lutadora, etc. Mas isso não é o bastante. Tem que ter competência, tem que ter capacidade, tem que ter jogo de cintura, tem que saber conduzir, tem que ter uma visão global, tem que ter uma visão econômica, uma visão social muito grande. E Marina não tem nada disso, gente. Muito bem, tem que ter uma formação muito grande. Quanto mais formação tiver para poder entender o mundo, principalmente o mundo globalizado como ele é hoje. Então a conclusão que eu tenho é que geralmente os esquerdistas só sabem fazer mesmo críticas, só sabem fazer oposição. Eu acho que o PT agora sim vai voltar para o lugar dele, vai ser um partido de oposição. Como oposição, eu acho que ninguém faz uma oposição melhor do que o PT. Eu acho que o PT pisou bola ao querer o poder e ir para o poder. Ele não pode, ele tem que ficar como oposição. E ser oposição, o PT é competente nisso. Eu espero que o PT volte para lá e não saia nunca mais da oposição. Ok? Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima. Um grande abraço e vamos aguardar os acontecimentos.